Muito bem. Boa noite a todas e todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, principalmente a presença do Dr. César Góes, presidente do CRB 8, representando aqui os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Professor César, mais uma vez te agradeço e quero te apresentar rapidamente o nosso curso de Ciências Biológicas e um pouquinho da nossa universidade, Universidade Federal do Sul da Bahia, mais especificadamente o campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Bem, a nossa universidade foi criada por uma lei federal em 2013, iniciou as atividades em 2014. Nós temos como regime de funcionamento um regime de ciclos de formação, onde o primeiro ciclo compreende uma formação interdisciplinar no bacharelado interdisciplinar em ciências, ou numa licenciatura interdisciplinar em ciências da natureza e suas tecnologias, que permitem os estudantes que cursarem estes cursos participarem de um processo seletivo interno e migrarem para os cursos de segundo ciclo, entre eles, aqui em Porto Seguro, são ofertados as ciências biológicas, a oceanologia, e agora, mais recentemente, vamos iniciar o curso de engenharia sanitária e ambiental. Esse é o nosso campus. Nosso campus está localizado aqui na rodovia que liga Eunápolis Porto Seguro. Era o antigo centro de convenções. Abriga um jardim botânico, coordenado pelo professor Jorge Costa, aqui presente na nossa reunião. É um campus muito bonito, está inserido na Mata Atlântica, ainda em construção, né, temos alguns espaços abertos para a construção de blocos de pavilhões de aula e de prédios de pesquisa. Somos considerados a Universidade Federal da Mata Atlântica, não é à toa, estamos próximos do maior corredor central, Mata Atlântica, aqui no sul da Bahia, e a nossa primeira turma se iniciou em 2018, com a finalização do primeiro ciclo de alguns estudantes que migraram para o curso de Ciências Biológicas, e eles estão com a formatura prevista agora para o primeiro semestre de 2021. Atualmente nós temos 3 turmas, são 37 estudantes matriculados, que alguns em vias de se formar, muitos já atuam em as áreas de atuação do biólogo, como meio ambiente, biodiversidade, biotecnologia e produção, e a área de saúde, e em vias de se formarem, como todos nós já passamos por esse processo, eles têm muitas dúvidas, principalmente em relação, por serem a primeira turma. O nosso curso ainda não foi avaliado pelo INEP, pelo MEC. Nós já entramos com um pedido de avaliação, mas por conta da pandemia, isso está bem atrasado. Os estudantes vão se formar no ano que vem e o curso, muito provavelmente, ainda não terá sido avaliado. E uma das angústias deles, que nos procuraram, já nos questionaram, é se será possível obter o registro profissional, mesmo com o curso ainda não avaliado. Essa já, de antemão, é uma das perguntas que eu trago para o senhor esclarecer para a gente. Mais uma vez, te agradeço pela disponibilidade. O CRB 8 é sediado aqui na Bahia e representa os estados de Alagoas e também de Sergipe. Dr. César Roberto Góes Carqueja, passo a palavra agora para o senhor, que muito gentilmente nos cedeu um pouco do seu tempo para esclarecer nossas dúvidas e conhecermos um pouco mais do CRBio e do registro profissional. Passo a palavra para o Dr. César, e assim que ele terminar a sua fala, os estudantes têm a palavra para perguntas e esclarecimentos. Tá bem, pessoal? Peço que mantenham os microfones no mute durante a fala do professor, e terminando a gente retorna, abre uma sessão de perguntas. Tudo bem? Professor, a palavra é sua. Pronto, boa noite. Inicialmente, quero agradecer ao professor Tiago, ao professor Felipe, ao professor Jorge, pelo convite feito ao CRBio 08 para apresentar um pouco sobre a questão da formação e atuação do biólogo.
principalmente nesse momento de pandemia, né, e o que é que espera vocês, né, que estão aí prestes a cair no mercado de trabalho. E é um prazer saber que, na realidade, se trata de uma primeira turma aí, que já está em fase de conclusão de curso, e eu espero que a gente possa, ao final, tirar todas as dúvidas para que vocês tenham uma orientação melhor sobre a questão da atuação profissional do biólogo. Aqui agora. Professor César, de antemão, só fazer justiça, eu preciso agradecer ao professor Jorge Costa, que intermediou esse contato com o CRBio e fez todo o contato. Realmente, professor Jorge Costa, mais uma vez, te agradeço de antemão. Perfeito. Bom, tudo ok? Agora vemos em tela cheia, tá ótimo. Pronto, que ótimo. Bom, pessoal, nessa situação de pandemia, muita coisa, evidentemente, mudou, não só sobre a questão do contexto econômico, social, de saúde, mas principalmente sobre a questão das perspectivas, do que espera os profissionais, principalmente nessa fase agora, não somente da pandemia, mas o que espera o que é que se espera do mercado e da formação de vocês pós esse período de pandemia, que não sabemos exatamente qual vai ser a linha de corte. Então, 3 pontos principais a gente precisa destacar. Primeiro, a questão da atuação legal e responsável, onde ela é um exercício pleno da cidadania. Não existe a possibilidade, no Brasil, de exercer uma profissão regulamentada por lei federal, e no caso a nossa 6684, sem o devido registro no Conselho Profissional. Na realidade, os conselhos profissionais, eles são autarquias federais, que, na realidade, são concessões do Estado que deveria fazer o seu papel de normatizar e fiscalizar o exercício dessas profissões. Então, é concedido, né, isso já é estabelecido na Constituição de 88, que as profissões regulamentadas por lei federal devem, de forma organizada, ter uma gestão composta por 20 conselheiros, que deve fazer o papel de orientação, fiscalização e normatização do exercício profissional. Segundo, a questão dos avanços na formação do profissional biólogo, a profissão mudou e mudou bastante, principalmente nos últimos 20 anos. E terceiro, mudança de postura e atitudes afirmativas de identidade profissional. Então, nós vamos tocar em cada um desses pontos. Primeiro, a questão da atuação legal. A nossa profissão foi regulamentada pela Lei 6684, de 1979, que regulamentou as profissões de biólogo e biomédico, e, posteriormente, a Lei 7.017, ela desmembrou os conselhos regionais e federais de biologia e biomedicina para a melhor gestão do processo de orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional dessas profissões regulamentadas por lei federal. E essas leis foram, então, confirmadas através do decreto 88.438. A partir dessa regulamentação da profissão e a criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biologia, nós temos, como autarquia federal, o dever de fiscalizar o exercício da profissão. Portanto, os conselhos profissionais e, claro, o sistema CFBio e CRBios não são instituições corporativas, como muitos pensam, como se fosse um sindicato, uma associação, mas sim é um órgão, na realidade, da administração pública indireta, que tem o papel de fazer o papel do próprio Estado na questão da orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional. Então, o que é necessário? Primeiro, reconhecer e valorizar sua identidade profissional. Nós não podemos imaginar, principalmente agora que o mercado vai estar muito mais competitivo, com fechamento de postos de trabalho, e também a questão do encolhimento, do surgimento de novos postos de trabalho, que o profissional biólogo ele não tem a sua identidade profissional plena, ou seja, sabe exatamente
quais são os seus direitos e os seus deveres. E, principalmente, o que é que ele pode e o que não pode fazer nesse mercado de trabalho. Segundo, conhecer os instrumentos legais de ação, né? O Conselho Federal de Biologia é o órgão normativo, enquanto que os conselhos regionais são as autarquias responsáveis por orientação e fiscalização daquilo que é regulamentado pelo Conselho Federal em parceria com os conselhos regionais. Então, não é possível também que um profissional, e no caso aqui o profissional biólogo, ele vá atuar sem necessariamente conhecer as resoluções que estabelecem seus limites e seus condicionantes para atuação em cada uma das suas áreas, das 3 grandes áreas de atuação, com as suas 89 sub-áreas. Se manter atualizado com as resoluções do CFBio, sempre que a formação do biólogo ela avança nas instituições, em termos principalmente de novos conhecimentos que são gerados, novas tecnologias, e isso é absorvido pelos cursos e repassado durante a formação do aluno, o Conselho Federal de Biologia, juntamente com os conselhos regionais, vão exatamente fazer um estudo se aquela área, necessariamente, que vai surgindo durante ainda a formação no ambiente acadêmico, ela tem realmente já sustentação para que o biólogo possa atuar. E, a partir daí, então, são criadas as resoluções. E com isso, vai se abrindo novas possibilidades de atuação e de mercado de trabalho. Compreender o Código de Ética Profissional é fundamental que o profissional compreenda qual é a conduta que ele deve ter durante o seu exercício profissional, se manter vigilante à conduta ética em suas atividades profissionais, isso está muito bem regulamentado no próprio Código de Ética Profissional, e acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho. A profissão, desde a década de 80, houve uma mudança drástica na sua forma de, não somente da questão do arcabouço da formação, mas das necessidades de mercado. E quando eu falo necessidade de mercado, eu estou falando aqui do atendimento, principalmente, às necessidades sociais. E com isso, a profissão deixou de ser uma profissão de forma embrionária, muito voltado para a pesquisa, e começou a se avançar para a questão da técnica. Então, essa dinâmica, essa mudança de dinâmica no mercado de trabalho do biólogo, ela realmente é muito rápida, considerando que as ciências biológicas, no seu conjunto, representa uma das grandes áreas da ciência, onde a velocidade da geração de novos conhecimentos e, claro, de novas tecnologias, ela é muito rápida. E o profissional, para que ele se firme dentro desse mercado, precisa acompanhar, então, esses avanços. E quem são esses biólogos? Na realidade, são diplomados tanto na licenciatura e bacharelado, tanto nos cursos de ciências biológicas, que são os cursos válidos hoje, mas também aqueles que foram formados nos cursos de História Natural, em licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia, e ainda aqueles que foram diplomados em instituições estrangeiras, desde que seus diplomas sejam convalidados por instituições públicas federais. Uma vez que o curso esteja oficialmente reconhecido, então partimos para a questão do registro profissional. Porque a habilitação técnico-científica ela é dada pelas instituições de ensino superior, enquanto que a habilitação legal é dada pelos conselhos profissionais. Então, uma vez concluído o curso, e esse curso sendo reconhecido pelo MEC, o egresso, então, está pronto para solicitar o seu registro no Conselho Profissional. Lembrando aqui que não é inscrição no Conselho Profissional, mas sim registro no Conselho Profissional, considerando que inscrição parte do pressuposto que é opcional. E no caso do Conselho, ele é obrigatório, portanto, é um registro para que ele possa atuar nas áreas de atuação do profissional biólogo. E está lá no artigo 20 e 21 da nossa lei federal, que o exercício da biologia em todo o território nacional somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida pelos CRBios. E, portanto, para o exercício de qualquer uma dessas atividades, seja trabalhista ou empregatícia, será exigida como condição essencial a apresentação da carteira profissional.
Bem, dentro dessa habilitação técnico-científica e da habilitação legal que é dada pelos conselhos profissionais, o que se tem buscado nesses últimos 5 anos é uma aproximação maior dos conselhos profissionais, estou falando especialmente do sistema CFBio-CRBio, junto com as IES. Já fizemos 2 encontros de coordenadores nos 2 estados, Alagoas e Sergipe, Bahia. Estamos já agora no 2º ciclo, quando veio a pandemia, não fizemos ainda aqui da Bahia, vai acontecer ainda agora em 2021. E nós estamos tentando estreitar essas relações com as instituições de ensino superior, não quebrando a sua autonomia prevista na própria Constituição, mas sim tentando buscar um diálogo no sentido de avanços que a profissão necessita para que a gente seja mais competitivo nesse mercado de trabalho e, principalmente, esteja melhor preparado para atender às demandas sociais. Essa é a nossa célula de identidade profissional, a nossa carteira profissional. Esses são os nossos regionais que estão em vigência hoje, e como o professor Tiago colocou, o CRBio 08 tem a Bahia, Alagoas e Sergipe na sua jurisdição, sendo que a Bahia é a nossa sede. A nossa resolução, a CFBio 227, é hoje a resolução que dispõe sobre a regulamentação das atividades e das áreas de atuação do biólogo. A nossa lei federal, diferentemente, por exemplo, da lei que regulamentou a profissão do químico e do biomédico, onde nessas leis já está estabelecido quais são as áreas de atuação desses profissionais, a nossa lei federal, ela não deixou claro quais são as áreas de atuação do profissional biólogo, e sim as atividades, assessoria, consultoria, análises laboratoriais, então esse rol de atividades, mas não as áreas de atuação. E permitiu que o Conselho Profissional, Sistema CFBio-CRBio, pudesse regulamentar quais são as áreas de atuação do biólogo. Esse precedente legal, na realidade, representa um ganho muito grande para a nossa profissão, porque toda vez que os conhecimentos nas áreas das ciências biológicas e a geração de tecnologias novas vão sendo absorvidas para a formação dos alunos, o Conselho, então, o sistema CFBio-CRBio, estabelece uma resolução específica para agregar valor às áreas de atuação desse profissional biólogo. E observe que, na realidade, o número de sub-áreas de atuação do biólogo, ele é realmente bastante expressivo, dentro do meio ambiente, biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. E como exemplo que eu estou dando aqui agora, nós estamos trabalhando agora o sistema CFBio-CRBio para que possamos estabelecer uma resolução específica para que o biólogo possa trabalhar com biologia estética. Na realidade, a saúde estética, vamos dizer assim, que é o guarda-chuva dessa resolução, de atividades que alguns biólogos estão tendo dificuldades na atuação no mercado de trabalho, que algumas IES começam a formar profissionais com algum viés nessa área específica, e nós estamos, então, brevemente, nós vamos estar com mais uma sub-área de atuação para nós, biólogos. E para o exercício profissional, nós temos o instrumento de ação, que é a anotação de responsabilidade técnica para atividades principalmente temporárias, né? Quando, por exemplo, um engenheiro vai fazer uma reforma de um prédio, tem lá o número da RT dele, que ele é o responsável por qualquer coisa que aconteça naquela obra, sob o ponto de vista técnico. Aqui, nas ciências biológicas, acontece da mesma forma. E o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, vinculado à pessoa jurídica, quando o profissional ele vai ser apresentado pela empresa como responsável técnico, não somente frente ao Conselho de Biologia, mas também aos órgãos públicos, como, por exemplo, Vigilância Sanitária, Prefeitura, dentre outros. O segundo aspecto é a questão dos avanços na formação. Hoje nós temos ainda uma formação acadêmica extremamente valorizada das ciências biológicas e da profissão como um todo, e o que nós buscamos, na realidade, é avançar na nossa formação técnica. A nossa profissão, diferentemente, por exemplo, da profissão de enfermeiro, que primeiro
nasceu da técnica e depois foi para a pesquisa, a nossa fez o processo inverso. Nós primeiro nascemos dentro do ambiente acadêmico, na pesquisa, e depois que nós começamos a avançar na questão da técnica. E o que nós temos discutido com os coordenadores de cursos é que um curso de ciências biológicas, claro, com toda a sua parte conceitual, com toda a sua parte de processos, que são importantes na formação do profissional, mas é necessário que a formação avance, principalmente associando conteúdos teóricos e práticos à atuação profissional desse biólogo. Não dá mais para a gente viver apenas de formação de biologia descritiva. Hoje ainda temos instrumentos de avaliação dentro das IES, muito mais treinando esses alunos na habilidade de fixação de conceitos e processos do que na habilidade para a resolução de problemas. O universo de conteúdos, de conceitos e processos nas ciências biológicas, ele é um universo extremamente robusto, e a gente precisa entender que esses conceitos e processos acabam se perdendo durante o processo de formação, e quando esse profissional ele vai para o mercado de trabalho, ele não consegue fazer a devida associação para atender principalmente as demandas do seu trabalho e do mercado de trabalho como um todo. Temos ainda matrizes curriculares com enfoque de disciplinas baseadas essencialmente na pesquisa científica. Precisamos ter disciplinas contextualizadas com exercício profissional pleno. E aí o questionamento que sempre fazem a gente é: mas o nosso curso ele já tem uma carga horária muito alta, tem uma matriz curricular com muitas disciplinas, como aumentar o número de disciplinas? Na realidade, não é ampliar disciplinas, é apenas contextualizar com exercício profissional pleno. E esse é um exercício que o corpo docente precisa fazer para que a nossa profissão avance. Então, se eu sou professor de zoologia, por exemplo, eu posso muito bem, claro, dar toda a parte descritiva, por exemplo, no estudo de crustáceos, mas morfologia, reprodução, taxonomia, filogenia, mas eu posso também ensinar meu aluno em uma aula ou em uma atividade específica, como seminário, como mesa redonda, principalmente colocar ele neste mercado de trabalho à luz daquele conteúdo que eu estou trabalhando. Eu posso ensinar, por exemplo, a ele como é que eu vou estudar os crustáceos para fazer uma avaliação de impacto, por exemplo, de uma atividade antrópica dentro de um manguezal. Então, essas situações, problemas, elas precisam ser feitas durante o curso e não de forma pontual. Ela precisa ser feita de forma processual, para que o aluno vá crescendo a sua formação em direção ao mercado de trabalho. Temos ainda muitas matrizes com ausência ou poucas disciplinas de instrumentação profissional. E, dentre elas, das disciplinas de instrumentação técnica, nós temos disciplinas de legislação e ética profissional e empreendedorismo, por exemplo. Hoje, o universo de profissionais biólogos que tem empresa aqui na nossa jurisdição vem aumentando a cada ano. E também não dá mais para imaginar que a gente tenha um curso onde não seja inclusa a questão dos conteúdos de legislação e ética profissional. Isso precisa ser visto em algum momento, porque é justamente essa disciplina que vai dar a identidade profissional desse aluno em formação, para que ele saia exatamente sabendo o que ele pode fazer e possa, com isso, direcionar a sua formação continuada através de uma especialização, por exemplo, ou de um curso de atualização, e possa bater na porta de alguma empresa para pedir emprego. O que é que eu sei fazer exatamente? É esse o questionamento que a gente precisa se preocupar. A questão dos estágios curriculares é uma questão crítica também, muitas vezes na formação. É claro que instituições como a de vocês, que ela é muito recente, fica tudo muito difícil ainda, estabelecer os convênios com as empresas públicas e privadas de economia mista ao entorno da IES. Mas isso precisa ser construído pelas IES com o tempo, porque não é possível mais estabelecer estágios curriculares supervisionados em estágios de laboratório de pesquisa e confundindo com iniciação científica. Iniciação científica, ela está
desacoplado do estágio curricular supervisionado num PPC, ou seja, no projeto pedagógico do curso, para complementar a formação do profissional. E a iniciação científica, ela tem a sua própria dinâmica. A iniciação científica, ela vai servir para evoluir o pensamento científico. Então, eu vou pensar numa proposta de pesquisa, eu vou fazer levantamento bibliográfico, eu vou escrever um projeto, eu vou executar o projeto, eu vou coletar dados, eu vou tratar dados. Ou seja, é uma sucessão de atividades que o aluno vai desenvolvendo para evoluir seu pensamento científico. Já o estágio curricular supervisionado, ele é o processo inverso. Ele pressupõe, entre outras questões, o estabelecimento de uma rotina. Então, é necessário que o estudante ele aprenda a fazer algo, seja uma técnica, um método, o que for, para que ele saia com régua e compasso para conseguir o seu primeiro emprego. Ele tem que saber o que serviço ele pode oferecer. Então, o estágio curricular supervisionado, ele tem esse papel e o aluno precisa aprender a rotina. E o que acontece é que o aluno acaba aproveitando a iniciação científica como estágio curricular. E isso acaba causando uma deficiência no aluno, porque o que ele vai apresentar lá não é a sua monografia no mercado de trabalho, e sim o que ele sabe fazer. E ele pode aprender e deve aprender isso no estágio curricular supervisionado. Além desse aspecto, e talvez um dos mais graves, é a questão da falta do contato do aluno com o ambiente corporativo. Profissional pleno não é um profissional somente formado com os conteúdos teóricos e práticos, mas é principalmente aquele profissional que esteja preparado para o mercado de trabalho sob o ponto de vista dos indicadores do próprio mercado. Então, ele tem que ter plano de atividades, ele precisa ter contato principalmente com hierarquia em ambiente institucional, relacionamento interpessoal, assiduidade, pontualidade, e nada disso é trabalhado no ambiente acadêmico. E não é porque não é ambiente para isso. Muito pelo contrário, o ambiente acadêmico ele é feito, na realidade, para gerar conhecimentos, entre outros pontos. Então, ele tem que ser livre no pensamento. E ele tem a possibilidade de fazer isso, por exemplo, na iniciação científica, numa extensão, mas no estágio, não. Ele precisa entender que lá fora existem regras de mercado, existem regras de comportamento de ambiente corporativo, e principalmente nesse momento, pandemia e pós-pandemia, quando as empresas começam a trabalhar com a nova dinâmica. E aí, o outro aspecto é a questão do egresso sem conhecimento no mercado de trabalho. Ele precisa estar preparado para a negociação de serviços, salários e com conhecimento de mercado. Ou seja, onde eu vou buscar meu emprego e, principalmente, quanto cobrar pelo meu serviço. Não dá para entender como é que o biólogo vai para o mercado de trabalho e ele quer fazer uma proposta técnica, por exemplo, para fazer um estudo de impacto ambiental, um levantamento florístico, o que for, e ele não sabe quanto é que vale a sua hora. E essas coisas podem muito bem ser aprendidas numa disciplina específica de legislação profissional e ética. E hoje, inclusive, já começa a surgir a figura do coaching acadêmico. Claro, principalmente em instituições privadas de Minas, São Paulo. Com essa pandemia, evidentemente, que esse cenário vai mudar por conta da crise, as instituições estão colocando professores para fora, e nas instituições públicas isso é mais complicado, porque isso, evidentemente, tem a ver com a questão da carga horária que os professores têm, principalmente na pesquisa, na extensão, em sala de aula. Então, essa figura do coaching acadêmico, que teria o papel de justamente acompanhar o aluno, orientar o aluno no seu direcionamento para o mercado, fica bem mais complicado, principalmente nesse novo cenário. Então, esse é o papel que deve ser feito, evidentemente, pelos orientadores, pelos professores, não custa de vez em quando parar 10, 15 minutos para conversar sobre a profissão. E, por fim, a questão de mudança de postura e atitudes afirmativas de identidade profissional, principalmente agora nesse momento de pandemia e o que vem por aí. Então, hoje nós temos uma forte valorização da carreira acadêmica, é incrível como isso é no Brasil inteiro, como há um grande estímulo para que os estudantes, eles
dê continuidade à sua formação ainda durante a graduação, quando ele termina logo a graduação, digo, onde ele é estimulado para fazer mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, ele serve basicamente para duas coisas. Primeiro, para que ele possa, claro, melhorar a sua formação, isso é real, mas principalmente para que ele possa seguir carreira acadêmica. Teríamos uma terceira função do mestrado e doutorado que não faz parte da nossa realidade aqui no Brasil. Faz parte da Alemanha, na França, no Canadá, no próprio Estados Unidos, onde mestres e doutores, principalmente doutores, são contratados por salários robustos para trabalhar principalmente com bioprospecção. Então, bioprospecção, geração de patentes, inovação tecnológica como um todo, que não é a nossa realidade. E como nos últimos 10 anos houve um aumento considerável de programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que foi consequência do processo de a criação de novas instituições federais de ensino, principalmente, mas também estaduais e particulares, não é possível mais absorver a quantidade de mestres e doutores que nós estamos no mercado de trabalho. E a consequência do processo é a frustração, porque não consegue emprego, e muitas vezes o aluno não teve contato com o mercado de trabalho e não consegue fazer nada além do que o próprio exercício da sua pesquisa que foi aprendida durante toda essa formação. Então, precisamos ter uma profissão expandida e com grande valor para o mercado não acadêmico. E é possível fazer as duas coisas sem problema algum. O professor Jorge, por exemplo, talvez seja um exemplo, não sei como é que ele está hoje, mas você está em regime de dedicação exclusiva, enfim, mas eu, por exemplo, sou um exemplo, fiz mestrado, fiz doutorado, e, entretanto, faço pesquisa, oriento o aluno, mas também trabalho na área de consultoria ambiental. Uma coisa não está desocupada. O que é importante na formação do aluno é que ele receba régua e compasso para tomar de decisões. Se eu vou seguir carreira acadêmica, se eu não for seguir, eu já estou preparado para cair no mercado não acadêmico. A visão ambientalista da profissão, que a gente tem combatido isso bastante, nós não somos, podemos ser, mas nós não somos ambientalistas. Podemos ser, amanhã podemos direcionar nossa carreira, por exemplo, para trabalhar numa fundação SOS Mata Atlântica, uma fundação Protamar, para trabalhar com política de conservação. Seremos ambientalistas, entre aspas, porque o nosso código de ética é claro de que a gente tem que respeitar todas as formas de vida. E não escolhemos fazer ciências biológicas à toa. Então, isso já é inerente. Agora, a profissionalização desse ambientalismo, ela precisa estar embutida no sentimento do profissional biólogo. Então, nós não estamos aqui para salvar o mundo, porque a gente não vai conseguir. A gente vai fazer a nossa parte. É uma construção coletiva. E a gente precisa embutir nos alunos uma visão técnica da profissão. Eu passo 4, 5 anos no curso, termino, estou pronto para ir para o mercado de trabalho. Se eu vou para uma linha mais desenvolvimentista, trabalhar com consultoria ambiental, trabalhar com assessoria ambiental, ou trabalhar no órgão ambiental de fiscalização, ou eu vou trabalhar numa linha mais conservacionista, mas sempre como técnico. O reconhecimento acadêmico nós já temos. Nós somos uma das profissões que, na nossa formação, e o histórico tem mostrado que estamos preparados e temos uma formação sólida para fazer pesquisa e formar novos pesquisadores. O que nós precisamos ratificar é o nosso reconhecimento social. A sociedade precisa entender que nós estamos aqui, estamos preparados para atender as demandas sociais nas áreas de saúde, meio ambiente e biotecnologia e produção. E cada vez que esse mundo vai modificando, e nós estamos com ele modificando, principalmente gerado pela pandemia, e vai mudar mais ainda, nós precisamos acompanhar esse processo. E a titulação extremamente valorizada, como eu falei de mestrado e doutorado, precisamos, principalmente, embutir na cabeça dos alunos que ele pode se qualificar de outra forma. Cursos de atualização que estão aí fora sendo oferecidos nas 3 grandes áreas, principalmente cursos de atualização de 40, de 60, de 80, de 100 horas.
Na área das análises clínicas, por exemplo, isso é muito comum, a laboratórios de grande porte oferecer curso de automação, porque a velocidade de automação dos laboratórios de análises clínicas é muito alto. Então, a gente precisa incentivar. E as IES também precisam pensar nos seus egressos. Ou seja, para ir, inclusive o MEC exige isso nos seus processos de renovação de reconhecimento. Para onde estão indo meus egressos? Eles estão colocados no mercado de trabalho? E as IES precisam começar também a fomentar cursos para que seus egressos retornem à instituição, para que não fiquem órfãos. E engraçado que em algumas instituições vinculados, né, cursos vinculados, como por exemplo farmácia, é muito comum nas faculdades de farmácia acontecer isso, né? Eles montarem cursos para que os alunos retornem à instituição. Então, não é apenas formar alunos, mas também favorecer para que ele tenha uma formação continuada. Nós temos aí a questão da baixa autovalorização do trabalho profissional. Precisamos ter profissionais capazes de estimar valor aos seus serviços. IES com reduzida oferta de curso de atualização profissional, como eu falei, precisamos ter mais cursos de atualização profissional, reduzida a parceria das IES com empresas e indústrias, e precisamos ampliar a parceria com o setor produtivo. Não dá mais para sentar e ter o mesmo discurso que aconteceu no passado. As IES, principalmente as públicas, elas têm a sua autonomia garantida em Constituição, mas é importante entender que o mundo mudou. E não é muito... não precisamos ir muito longe para entender de que isso já acontece bastante em outros países já há muito tempo. Eu, recentemente, agora deu uma parada por conta da pandemia, nós temos uma parceria com a Universidade de Harrisburg, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e lá é incrível como eles... eu levei uma turma de alunos de intercâmbio para lá, e esses alunos têm aula durante a semana inteira, durante 10 dias. E boa parte dos professores que estão na IES, temos uma parte de professores em regime de educação exclusiva, fazendo pesquisa, extensão, enfim, e uma parte dos professores são professores que estão no setor produtivo ou estão em órgãos públicos. Então, tem uma área que eles têm especificamente, que é a área de ciências forenses. Então, tem um professor lá que é o coordenador geral da Polícia Técnica. Então, ele vai lá dar sua aula, leva os alunos para lá, para que eles entrem em contato com a realidade. Então, a gente precisa entender, porque isso nas instituições federais é bem mais complicado, mas precisamos entender que a gente precisa ampliar essas parcerias com o setor produtivo. Não dá mais ficar achando que o recurso vem só do governo, principalmente com a crise que tem aí, e a gente precisa estar preparado. Eu lembro que na época de graduação eu fiz minha monografia, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, com uma lupa, um estereomicroscópio que hoje custa uma BMW, por exemplo, e quem deu na época foi uma parceria que estava sendo feita de um grupo de professores com a Petrobras. Não vejo problema nenhum. A Petrobras queria respostas e nós tínhamos condições de dar essas respostas, sem ferir a autonomia universitária. Precisamos pensar agora, principalmente na pós-pandemia, que em vez de buscarmos só pelo emprego, concurso público, que vai reduzir bastante, e como o mercado de trabalho encolheu bastante, buscar trabalho. Consultorias, assessorias, cursos rápidos, treinamentos, porque neste cenário que a gente está econômico, é o que mais vai surgir. Aliás, vem surgindo para todas as áreas. E no nosso caso não é diferente. Mas para que eu busque trabalho, eu preciso oferecer serviços. E para isso eu preciso estar preparado. E essas são as áreas, vou passar rapidamente. Meio ambiente e biodiversidade, olha lá, as áreas líderes. Essas áreas que eu estou colocando aqui é com base nas anotações de responsabilidade técnica dos 3 estados. Olha lá, diagnósticos e arrima, resgate de fauna, supressão de vegetação, licenciamento, monitoramento, plano de recuperação de áreas degradadas, inventário florestal, educação ambiental, levantamento florístico. Então, são diversas áreas aí que são áreas líderes que os profissionais já estão trabalhando. A pergunta é como é que esses profissionais receberam essa formação durante a graduação e, se não receberam o ideal, como for que eles foram buscar
no mercado de trabalho. É esse diálogo que precisa ser permanente entre o conselho profissional e as IES. E a gente pretende, nesse segundo encontro aqui na Bahia, né, que vocês estejam presentes para que a gente possa discutir juntos como avançarmos. Formação e atuação. Saúde, nós temos aí análises clínicas, análise, processo, pesquisa em banco de sangue e hemoderivados, controle de vetores e pragas, que está despontando bastante agora, imunologia. E na área de biotecnologia e produção, gestão da qualidade, principalmente ligada à indústria, beneficiamento e produção e biossegurança. Como novidade, nós temos aí o projeto de lei 5.755, de 2013 ainda. Nós estamos brigando, é um projeto de lei de um deputado que foi articulado, onde nós temos um piso salarial de 40, para 40 horas, com um piso de aproximadamente 4.685, já vai haver uma atualização por conta da mudança do salário mínimo, prevendo insalubridade, periculosidade adicional noturna. E esse projeto de lei, infelizmente, já voltou, já passou por várias comissões, houve mudança na Câmara. Então, toda vez que há uma mudança, principalmente mudança do corpo legislativo, há um atraso e volta para uma comissão. E agora, com a pandemia, isso está temporariamente parado, engavetado, e a gente não tem ainda uma previsão. E, por fim, pessoal, a questão do banco de currículos, né? Só provocando, principalmente vocês aí que estão daqui a pouco no mercado de trabalho, nós temos o banco de currículos que nós oferecemos aos profissionais biólogos que queiram, onde lá ele vai colocar uma síntese curricular, e essa síntese curricular é por palavra-chave, meio ambiente, supressão de vegetação, botânica, enfim, e é disponibilizado para as empresas, em geral, dos 3 estados, para na hora que quiser buscar algum profissional, ele possa acessar o banco de currículos. E, por fim, para abrir a discussão aí, o professor Tiago vai conduzir, eu queria deixar uma mensagem, que é do livro de Humberto Eco, Em Nome da Rosa, onde há um questionamento do Addison ao seu mestre, né, de alguns dogmas da Igreja Católica, onde ele diz: então não tens uma única resposta para vossas perguntas, indaga o ingênuo Addison ao seu mestre. Se a tivesse, ensinaria teologia em Paris. Em Paris eles têm sempre a resposta verdadeira, nunca, mas são muito seguros de seus erros. Então, eu deixo aqui uma mensagem para que vocês acreditem na profissão que vocês escolheram. O conselho está aqui à disposição de vocês para orientar no que for necessário, e acreditem que vocês são capazes de atender às demandas sociais e construir uma carreira de sucesso. Para isso, é buscar formação contínua, sempre atualização, sempre, e manter a sua postura ética sempre em dia. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Doutor César, muito obrigado pelas suas palavras. Foi muito enriquecedor te ouvir. Tenho certeza que os estudantes estão aí com vários questionamentos. E vale a pena ressaltar que é muito importante para nós, docentes do curso, e principalmente como gestores do curso, ouvir o CRBio com mais frequência. Nós precisamos estar alinhados com o Conselho Regional, com o Conselho Federal, principalmente para conseguirmos prover um ensino de qualidade e prepararmos os nossos estudantes para o mercado de trabalho. Eu concordo com suas palavras. Durante os últimos anos, as últimas décadas, nós temos inflado muito a nossa bolha em formar biólogos para a academia. E nós realmente precisamos formar biólogos para o mercado de trabalho. É um desafio para nós docentes, é um desafio para nós gestores do curso, um desafio para a instituição também pensar na formação dos estudantes, preparando eles para o mercado de trabalho. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de te ouvir, e já levanto uma questão que você mencionou sobre o registro profissional dos estudantes que têm o curso devidamente reconhecido. É aquela primeira pergunta que eu deixei no ar, porque, de fato, os nossos estudantes estão em vias de se formar, mas por conta dos atrasos do INEP e da pandemia, a avaliação do MEC está atrasada, ela já deveria ter acontecido esse ano. Então, como fica esse processo de registro profissional
e já preparo os estudantes aí para que se inscrevam para perguntas, para que a gente aproveite o tempo do Dr. César. Passo. Pronto, então eu vou responder seu questionamento, professor Tiago. Veja só, o que é que acontece? Amanhã e sexta-feira nós estamos em reunião com o Conselho Federal, né, os regionais, e essa questão, inclusive, vai ser um dos pontos de pauta nosso amanhã, por coincidência. Porque quando saiu essa portaria do MEC, nós ficamos bastante assustados, porque a nossa lei federal ela é muito clara que o curso precisa estar reconhecido, né? Então, a portaria ela não pode estar acima da lei. Isso é um fato. E nós vamos discutir isso amanhã, principalmente com a questão do corpo jurídico, de como é que nós vamos provocar o MEC em relação a isso, porque se a visita, se o reconhecimento ele está suspenso, ele precisa achar caminhos para que a gente possa resolver o problema. E esse problema precisa ser resolvido pelo MEC. É ele que tem autonomia para dizer isso. Claro que o MEC, eu sempre digo, é importante dizer que nós não estamos vinculados ao MEC e nós não somos superiores e nem o MEC é superior aos conselhos profissionais. Nós somos completamente independentes. Entretanto, quem cuida da habilitação técnico-científica, renovação, autorização de cursos, etc., é o MEC. Então, é preciso saber dele o que é que ele pretende fazer por conta desses cursos que não vão, que está suspenso temporariamente, porque, inclusive, a portaria não dá nem prazo. Esse é o grande problema. Então, eu acredito que já na próxima semana, deve ser discutido isso amanhã, que já está como pauta, ponto de pauta, eu vou dar um retorno a vocês em breve. Aí eu dou o retorno ao professor Tiago, ao professor Jorge, mesmo que informalmente, para que a gente possa achar caminhos aí, o que é que vai ser feito. Ótimo, muito obrigado. É bom já enxergarmos uma luz, né, ali no fim do túnel. De alguma maneira, o assunto vai ser discutido. Eu pergunto também, o senhor mencionou também sobre a questão do estágio. De fato, o estágio, para nós aqui que ainda estamos construindo todo o processo, conseguimos avançar bastante nos últimos anos, mas ainda é um desafio atrairmos empresas aqui da região, da nossa região, para estágio. Eu pergunto se o CRBio tem também algum banco de empresas, assim como tem um banco de currículos, se existe um banco de empresas que possam serem cadastradas na universidade para receber estágios. Passo. Não, professor Tiago, a gente não, inclusive, nem pode fazer isso, porque a gente só pode estar trabalhando com, na realidade, os profissionais que estão registrados, né? Então, a gente não pode estar capitaneando para disponibilizar para a instituição, porque aí é durante a graduação ainda e não depois. Entendi, perfeito. Passo a palavra, então, aos ouvintes. Temos aqui vários estudantes e alguns professores, professor Jorge, professor Olívio, professor Fabrício, que está aqui também, professor Rodrigo, além do professor Felipe. Sintam-se à vontade para se inscreverem para perguntas. Professor, acho que tem o professor Ailton, ou é estudante, não sei, o professor Ailton Trindade, acho que ele quer falar. Oi, eu não sou professor não, sou estudante do curso. César, boa noite. Obrigado pela palestra. Eu queria, se você tem mais informação sobre essa questão que você falou da atuação do biólogo na área da estética, você falou mais superficialmente, mas como é que é isso? Você tem mais informações sobre, por favor? Bom, existe um GT, um grupo de trabalho, que está trabalhando numa minuta de resolução que vai garantir que a gente pode trabalhar em saúde estética. Então, por enquanto, como essa resolução ainda não foi publicada e não foi aprovada em plenário, eu não tenho maiores informações para dar a você, e mesmo que tivesse, não poderia,
porque isso precisa ser apreciado pelo plenário ainda. Mas, em breve, ela deve sair até, no máximo, até fevereiro ou março do ano que vem. Certo, obrigado. O professor Rodrigo pediu a palavra. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Me ouvem? Obrigado. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu queria agradecer a palestra do Dr. César, muito esclarecedora, enriquecedora, e parabenizo também a organização, né, porque eu acho muito importante esse tipo de discussão dentro do curso. A minha dúvida, na verdade, estava escrevendo, mas depois o professor Tiago acabou fazendo, dessa interface, né, entre o conselho e os possíveis biólogos aqui que estão vindo. Daí o Dr. César explicou que eles visam mais os profissionais já registrados, mas eu queria saber um pouco mais, insistir nessa pergunta, né, se não teria uma maneira de contemplar, né, pelo menos já que tem as pessoas que procuram um banco de dados, que você disse, muito interessante esse banco de dados aqui do CR8, de currículos, se não teria como incluir, né, uma porção de estágios, eu não sei como é que funciona isso, mas qual que seria a possibilidade de se articular contemplar possíveis formandos ou pessoas que ainda estão na graduação. Muito obrigado. Passo. Pronto, professor, agradeço aí as palavras. Na realidade, o que é que acontece? Nós não temos competência legal para fazer essa interface. Essa é a grande questão. Nós não temos competência legal. Então, eu sugiro, né, uma sugestão, na realidade, que o MEC, inclusive, quando for para o reconhecimento do curso de vocês, pode ter certeza que vão cobrar essa articulação com essas empresas. Então, eu sugiro que um caminho que pode ser feito é que o reitor, ou o diretor, o coordenador do curso, encaminhe um ofício à junta comercial, daí de Porto Seguro, eu não sei se em Porto Seguro tem uma junta comercial ou alguma cidade próxima, solicitando às empresas que estão, têm cadastro na junta comercial, para que vocês possam fazer o contato através de ofício, enfim, na área de meio ambiente, saúde, biotecnologia e produção, para começar a estabelecer os convênios. Porque um dos aspectos importantes no reconhecimento do curso é saber se as IES estão atendendo, na sua formação, estão atendendo às demandas regionais sociais. Então, assim, tem muito laboratório de análises clínicas, pronto. Vocês estão dando alguma regra e compasso para que o estudante, pelo menos, ele busque alguma formação complementar em análises clínicas. Na região tem, por exemplo, muita área de preservação, né? Muito parque. Estão formando alunos para atender as demandas de gestão de parques, ou de áreas verdes, ou áreas verdes urbanas. Então, esse conhecimento da regionalização, onde a IES de vocês está, eu acho que ela vai ser fundamental para, inclusive, possibilitar que vocês pensem nas possibilidades para a formação do aluno. Não para modificar a matriz, nada disso, mas talvez fazer minicursos, talvez fazer mais encontros para discutir determinados aspectos e ajudar esses alunos a conseguirem atender as demandas regionais, porque, com certeza, o MEC sempre cobra isso das instituições quando eles reconhecem o curso. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais alguém. A Ágata agradece, isso foi muito esclarecedor. A professora Olívia pediu a palavra sua. Boa noite, eu quero cumprimentar o Dr. César e agradecer pela apresentação tão elucidativa, né, tanto para nós, docentes, quanto para os nossos estudantes. Eu acho que bom que a gente teve, que os alunos nos provocaram a buscar esse contato e esse esclarecimento.
Entre algumas colocações que os estudantes costumam fazer, existe uma área que eu me recordo de já ter sido questionada pelos alunos sobre a atuação do biólogo de maneira oficial, vamos dizer assim, que é a área de paisagismo, né? Eu, infelizmente, acessei a palestra já com ela em curso, mas eu gostaria de que o senhor pudesse comentar um pouco nesse aspecto sobre a área de paisagismo, né? Análises clínicas já é uma área que foi incluída, se isso já está regulamentado dentro da atuação do biólogo. Passo e agradeço a todos os colegas e principalmente ao doutor César pela oportunidade. Boa noite, professora Olivia. Muito obrigado aí pelas palavras. Bom, a atuação do biólogo em paisagismo ela já está prevista na Resolução 227, que é de 2010. Então, nós podemos, sim, atuar em paisagismo. O imbróglio que existe é que, no passado, existia um projeto de lei que, na realidade, está engavetado para regulamentar a profissão de paisagista. Não sabemos exatamente onde está esse projeto de lei, se ele ainda vai ser tirado da gaveta, como a gente diz, por algum parlamentar, mas existe uma intenção de criar a profissão de paisagista, mas isso ainda é muito embrionário. E no passado também, mas também no presente, a gente pode falar só de passado em relação a isso aí, é que os arquitetos brigam muito no mercado com biólogo que trabalha com paisagismo. Mas é importante, por isso que eu sempre digo, se existe uma regulamentação já dessa área de atuação, é preciso que o profissional biólogo que queira trabalhar nessa área, que faça uma formação complementar, que esteja muito bem preparado para poder brigar, entre aspas, nesse mercado de trabalho de igual para igual, com competência pela formação e pela conduta na sua atividade profissional. Mas ela já é regulamentada pela 227. Obrigado. O professor Jorge pediu a palavra. Tiago. Boa noite, César. É muito bom ouvir sua palestra sempre, né? Essas elucidações são muito importantes, principalmente para quem está terminando o curso e entrando no mercado, né? A gente tem tentado aqui no curso sempre fazer um pouco mais a valorização dessa qualificação do estudante para o serviço técnico, né? Então é muito bom assim perceber que a gente está indo nessa mesma linha, né? Está alinhado com essas perspectivas. Eu tenho uma questão a colocar, né? Porque preocupa muito a gente aqui nesse momento com relação a esse não reconhecimento ainda, né? Você disse que vai ter a conversa aí do CRBio com o CFBio e depois um diálogo com o MEC, mas independente desse resultado, eu gostaria de saber se existe uma possibilidade que você comentasse aí para os estudantes agora, né? Não saindo esse reconhecimento, não tendo essa visita até ano que vem. Os estudantes, eles podem fazer um registro provisório, né? Que depois de um ano eles fazem um registro definitivo. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Boa noite, Jorge. Obrigado. Veja só, como eu falei, a nossa lei, na realidade, ela é impeditiva para isso. O curso precisa estar oficialmente reconhecido. O registro provisório ele só serve para aqueles estudantes que ainda não têm o diploma, só tem um certificado de conclusão de curso. Só que o certificado de conclusão de curso de vocês, o curso não está reconhecido ainda. Então, como eu ratifico aqui que amanhã isso vai ser levado na reunião conjunta que nós vamos ter com o Conselho Federal, já está com um ponto de pauta, e com certeza na próxima semana no máximo, porque aí tem consulta ao corpo jurídico, enfim, e vamos ver com o MEC, mas aqui que já na próxima semana eu já vou ter uma posição para passar para vocês. Aí eu passo oficialmente. Professor Tiago, professor Jorge, professor Felipe. Certo. Obrigado, professor. Deixa eu ver aqui. Bianca pediu a palavra é sua, Bianca. Boa noite, professor César.
Na verdade, não chega nem a ser uma pergunta, né? É uma afirmação, mas para confirmar mesmo, né? Então, no caso, um exemplo, né? Das pessoas que estão formando, a gente que está formando, e está essa questão da aprovação do curso, né, pelo MEC, do reconhecimento, na verdade, do curso pelo MEC. Ok, caso isso não aconteça, como que ficaria, então, essa relação com a empresa? Então, no caso, oficialmente, a gente não poderia, pensando no profissional, querer atuar em alguma empresa, não haveria nenhum tipo de negociação, né? Como que poderia se dar esse processo, porque realmente precisa do registro, né? Pronto, boa noite, Bianca. Exatamente. Como eu falei, existe um impeditivo legal que é previsto na nossa lei federal, que nós só podemos dar registro àqueles profissionais que tenham cursos reconhecidos pelo MEC. Mas, assim, eu imagino a ansiedade de vocês, né, em relação a isso, de se preocupar de fato, né, afinal de contas, vocês fizeram todo um investimento no curso e agora querem atuar no mercado de trabalho, mas estão impedidos porque não tem um registro profissional. Se não tem um registro profissional, vocês não vão ser biólogos por enquanto, vocês vão ser bacharéis em ciências biológicas e não podem atuar. Mas fiquem tranquilos que até a próxima semana eu já vou ter uma posição para dar o curso de vocês. E aí, com certeza, o professor Tiago, o professor Jorge, o professor Felipe vai fazer a divulgação junto ao qual foi o caminho e qual foi e o que é que vai ser feito em relação a isso aí. Certo, obrigada, professor. Percebam que é uma angústia, né, realmente, essa questão do registro profissional. Mas, de fato, vamos aguardar, teremos um posicionamento nos próximos dias e traremos aqui a todos. Alguém mais tem dúvidas? Oi, deixa eu perguntar de novo. Vamos supor que a gente acabou de se formar, o nosso curso está reconhecido e a gente tem uma empresa em vista que está querendo contratar. E a gente não tem o registro ainda porque acabamos de nos formar, né? Isso em tese. E aí, como é que funciona? A gente tem uma emissão de um pré-registro, algo que permita uma permissão para atuar enquanto o registro oficial saia, ou ele é um processo rápido, a emissão desse registro? Veja só, Ailton, são duas modalidades de registro. Um registro provisório, para aqueles que não têm diploma ainda, porque às vezes o diploma demora para sair, depois da colação de grau. Aí ele recebe uma certidão na realidade de que ele concluiu o curso, tá? Esse certificado. Com esse certificado, ele faz o provisório. Quando sai o diploma, aí ele então solicita a mudança para o definitivo. Enquanto o reconhecimento do curso de vocês não sai, nós não podemos dar o registro a vocês. E, portanto, vocês não podem atuar. Ratifico aqui, né? Realmente é uma questão angustiante, vocês devem estar preocupados. Eu não posso, claro, me antecipar em relação a esse aspecto, né? Porque o MEC é soberano, vai ser avaliado, mas eu acredito que o curso de vocês deve ser aprovado, considerando o corpo docente preparado, as instalações físicas, é uma universidade federal, isso, de qualquer forma, já tem um peso, não que as outras não tenham, mas, no geral, os processos de universidades federais, eles não são declinados, pode haver uma queda de nota, mas aí já é renovação de reconhecimento. De conceito. E, de qualquer forma, vamos aguardar. E assim que eu tiver uma posição, eu vou estar divulgando tanto no site, quanto também a coordenação de vocês. Obrigado. A Sara tem uma pergunta, se é rápido o processo de tirar o registro? Caso o curso reconhecido pelo MEC, seja reconhecido pelo MEC, o processo de tirar o registro é rápido? O processo, nós estamos em pandemia, né? Então, nós não estamos fazendo atendimento presencial, mas estamos fazendo tudo por e-mail, por telefone. O processo dura em torno de 30 a 40 dias, a entrega do registro. Mas, se por acaso o profissional conseguir um emprego, por exemplo, seja empresa pública, privada, ele pode enviar um documento ao conselho, junto com o pedido de registro, comprovando que foi convocado para um concurso público, já que foi aprovado, ou um documento da empresa privada dizendo que você foi chamado para trabalhar e se apresentar em tal dia,
e então a gente acelera o processo. Ótimo, perfeito. Professor, é que a gente tem uma dúvida em relação à RT. Sabemos que há estágios que o aluno pode vivenciar, né, uma emissão de ART, esse processo, mas outros alunos podem não vivenciar, né, essa emissão. Há algum curso, assim, até disponibilizado mesmo pelo CRBio, alguma tutoria que a gente possa ter esse conhecimento em relação à emissão desse documento? Sim, existem na realidade dois documentos. Um é a normativa, que é a resolução que trata de ART, que está disponível no site do CRBio, e lá você tem toda a descrição do que é o ART, como é que tira, quais são os dados, quais são as informações, e temos um manual de ART, que é disponível na própria intranet do profissional, onde ele tem todas as orientações de como preenchê-lo. Certo, obrigada, professor. Mais alguém? Não é bem uma pergunta também, não, né? Mais um comentário sobre o começo. A gente estava falando sobre a gente ter essa visão também de mercado, né? E a gente viu que o nosso curso aqui, os nossos professores tentaram muito trazer isso para a gente, principalmente pelo nosso curso ter algumas matérias que visam isso, né? Como a gente teve vivências nas 3 áreas de meio ambiente, biodiversidade e biotecnologia, e também uma matéria de avaliação de impacto ambiental para quem segue a área de meio ambiente, mas ainda assim, não sei se devido a nossa grade ser um pouco mais curta, quadrimestral, e às vezes não são 4 meses, né? Na verdade, não é 4 meses, isso passa muito, muito rápido e a gente não consegue muito absorver muito bem essas coisas de mercado, né? E aí a gente, juntando isso com as nossas dificuldades em estabelecer estágios, aqui na região ainda tem 3 ou 4 empresas, eu diria, na região de consultoria, a gente ficou um pouco, assim, desnorteado, né? A gente que quer seguir para uma área de mercado, mesmo que quer fazer um mestrado mais para frente, mas quem está procurando emprego aqui pela região ficou meio desnorteado sem ter essa base, né? Por mais que a tentativa dos professores foram muito boas, assim, foi bem sucedida em trazer essas coisas para a gente, mas ainda a gente sente que falta muito, sabe, para se jogar no mercado. Na realidade, viu, Ailton, essa angústia sua enquanto estudante, ela não é particularizada porque você está vinculado a essa instituição de ensino. Eu estou lhe dizendo isso porque quando a gente é estudante, a gente fica com essa impressão mesmo, né? Que a gente não sabe de nada, não sabe para onde é que vai, o que é que a gente vai fazer nesse mercado. Essa sensação de ficar órfão em breve, ela traz essa angústia mesmo, né? E o objetivo, na realidade, do curso de graduação é ele lhe dar régua e compasso, né? Então, quando o estudante ele quer trabalhar numa área específica, ele precisa estudar mais e não precisa necessariamente ter a IES junto, ele pode fazer isso sozinho, ele tem que buscar, claro, uma outra tipo de instrumentação, como cursos lá fora, na parte de avaliação de impacto, inclusive agora tem muito curso online disponível na internet, cursos bons, inclusive. Então, e aí, quando ele se joga no mercado, ele já vai, claro, com uma formação um pouco mais direcionada para aquilo que ele quer. Então, eu sempre digo que o empreendedorismo, ele não é necessariamente para você montar uma empresa. O empreendedorismo, ele precisa começar no pensamento de sua carreira. Então, durante o curso, é muita disciplina, muito conteúdo, muito conteúdo teórico e prático, e você precisa já começar a pensar no que é que você quer trabalhar. E aí você começa a direcionar ainda dentro do curso para o que você quer fazer. Então, essa angústia sua em breve vai acabar, eu tenho certeza, porque quando você se colocar no mercado de trabalho, conseguir conferir seu emprego, você vai começar a direcionar um pouco mais aquilo que você quer fazer. O único curso, na realidade, que ainda existe uma formação, vamos dizer assim, direcionada para o exercício profissional pleno, de forma continuada, é o curso de medicina. Então, o estudante faz durante 4 anos o curso, conteúdos teóricos, práticos, teoria, disciplinas teóricas, teórico-práticas, enfim,
e 2 anos ele vai para a preceptoria. Então, ele vai para dentro de hospital, dentro de clínica, e passa para as cadeiras de cardiologia, urologia, ginecologia, e bota literalmente a mão na massa. E aí que ele aprende realmente na prática. Os demais cursos, não. A gente precisa construir isso ainda durante o ciclo dos 4 ou 5 anos. Deixa eu só complementar um pouquinho, que a fala do professor César vai de encontro ao que nós já falamos aqui para os nossos estudantes, né? E é bom que eles escutem isso de alguém de fora, especialmente o Ailton, que é meu estudante de iniciação científica. Tenho falado isso com ele, é bom ele ouvir isso de outras pessoas. Aproveito o exemplo que o professor César deu. Eu tenho uma amiga que terminou medicina agora em maio desse ano e passou no processo seletivo aqui em Porto Seguro, veio atender como médica aqui em Porto Seguro. Ela também não se sente preparada, porque ela é uma profissional que acabou de ir para o mercado. Então, isso é absolutamente normal. Acontece com todas as profissões, não é só particularidade da biologia, acontece com todas as profissões. E essa segurança nós só adquirimos com o tempo. Né? Com o tempo a gente nada melhor do que a experiência, o tempo vivido. Então, essas angústias vão ser sanadas com o tempo, eu tenho a absoluta certeza disso. Alguém mais tem algum comentário? Já estamos chegando próximo do horário de encerramento. Não quero tomar muito tempo do Dr. César. Mas fiquem à vontade para perguntas, ainda temos alguns minutos. Nós temos organizado aqui em Porto Seguro, Dr. César, já há 2 anos, a Semana de Biologia. E esse ano foi um evento online por conta da pandemia e desejamos profundamente que no ano que vem esse encontro aconteça de forma presencial. E eu já de antemão quero te fazer o convite para que no próxima Semana de Biologia o senhor possa proferir também mais uma palestra para a gente aqui. Com certeza vai ser muito enriquecedor como essa nossa conversa. Normalmente o evento acontece em setembro, mas chegando próximo a gente entra em contato e vamos oficializar tudo. Pronto, será um prazer, professor Tiago. Meninos e meninas, alguém mais tem alguma dúvida? Eu sei que vocês têm, vocês estão tímidos de perguntar. Bem, então, não havendo mais perguntas, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Jorge, que intermediou esse nosso contato com o CRBio. Muito obrigado, professor Jorge. Agradecer a presença de todos os estudantes aqui, e principalmente agradecer o tempo disponível do Dr. César, que veio aqui nos dar um pouquinho das suas palavras e da sua experiência frente ao CRBio. Muito obrigado, Dr. César, te agradeço imensamente, e desejo que em breve nos encontremos pessoalmente para um café, uma conversa. Um abraço. Pronto. Obrigado, pessoal, a todos vocês pelo tempo disponibilizado aí. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Estou à disposição para quando vocês precisarem aí, e uma boa noite. Ótimo. Obrigado, professor. Até mais. Pessoal, boa noite. Se cuidem. Todos sabemos que a pandemia ainda está aí, então se cuidem, fiquem bem e até breve.